Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por esse dia, pelo privilégio de ouvirmos a voz do Senhor, de podermos, em comunhão, adorar o seu santo nome. É muito bom ter você como irmão, como irmã, saber que aqui é apenas um prelúdio do que nós iremos viver por toda a eternidade, junto com o nosso Deus, o nosso Senhor. Enquanto isso, nós vamos vivendo nesta terra, caminhando, lutando e vencendo. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Isso é um grande privilégio. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Deus Pai, sabendo que nós estávamos fadados à morte espiritual, ao fracasso total, Ele envia o seu Filho amado para morrer no cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. E enquanto você passa nas lutas, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque você está junto do Pai, o Pai está junto de você. E estará com você não em um momento ou outro, mas estará com você pela consumação dos séculos, por todos os tempos. De todo momento o Senhor estará com você. O Espírito Santo de Deus é aquele que habita dentro do seu coração. E isso é um grande privilégio. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos agradecer pelo Teu amor e o Teu cuidado. Queremos agradecer pelo alimento do dia de hoje, pelo repouso, por tudo que nós podemos aprender desde já com o Senhor. Amém. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos oriente e nos abençoe. Que o nosso coração esteja pronto a receber a semente da Tua palavra. Que nós possamos, Pai, crescer em estatura e graça, para a glória, honra e louvor do Seu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero saudar você, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando Ele entrava num ambiente, Ele não trazia conflitos, Ele trazia paz. Ele era como um imã atraindo as pessoas. As pessoas, elas se alegravam simplesmente de estar na presença dele. Ele transparecia paz, transparecia amor. Suas palavras eram palavras que não procediam dele, mas procediam do Pai. É algo que é esperado de mim e de você. Que nós não sejamos reflexo de um RG, de um CPF, de uma carteira profissional, mas sejamos conhecidos como filhos de Deus. Esta identidade de Cristo é algo que é implantada no seu ser. Uma tatuagem, ela pode depois, com alguma aplicação a laser, algum procedimento, ser retirado, mas esta marca, a marca de Cristo em você, ela foi implantada antes que você fosse gerado. E essa marca, ela está em você. É uma marca que nós temos que mostrar para as pessoas. Muito mais do que mostrar o nosso carro novo, ou a nossa próxima aquisição, nós temos que mostrar este amor que transcende, esta marca de Cristo. E eu louvo a Deus porque você está comigo nesta noite. É uma noite de alegria, é uma noite de celebração ao Senhor. Enquanto muitas pessoas estão por aí perdidas, fazendo toda sorte de coisas, você separa este tempo para louvar a Deus, para ouvir a voz dele, não a minha voz. Eu sou apenas um vaso que hoje está sendo usado, mas amanhã pode ser colocado de lado. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Hoje também é um dia especial.
porque nós vamos iniciar um novo estudo. Trabalhamos nos últimos anos no Evangelho de João, foi um estudo exaustivo, não de cansativo, mas nós procuramos estudar com profundidade esse material. Dei uma pequena folga para você e trabalhamos alguns meses com Salmos. Iniciamos lá no ano de 2020, adentramos o ano de 2021. Mas agora é momento novamente de aprendizado, não que Salmos não traga aprendizado, mas algo mais aplicado às nossas vidas nos dias de hoje. O que Pedro fez, como ele viveu, qual era o sentido das cartas de Pedro. E para que nós possamos iniciar esse estudo, a primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar para você todo o cenário daquilo. Mas antes, como nós temos de costume, nós falamos um pequeno resumo do culto da semana passada. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Confiança no Socorro Divino. No pronto-socorro, pelo menos em teoria, o socorro acontece rapidamente. Você chega lá com uma enfermidade, com uma dor, com alguma coisa, um revés na sua saúde, e rapidamente as pessoas elas te pegam e te levam para atendimento. Mas na verdade isso acontece apenas nos filmes. Não porque os médicos eles são relapsos, mas porque o sistema de saúde é alicerçado dentro de uma condição pecaminosa, em que os corpos sofrem e padecem. E muitas outras variáveis, além da boa vontade humana, regem nessas situações. Na verdade, apenas em teoria isso acontece. Muitos morrem no aguardo desse pronto-socorro, deste atendimento. O ser humano ele vive a busca de socorro, mas no próprio homem isso não é possível. Você confiar no homem, a própria palavra de Deus diz que você que confia no homem, maldito você é, porque você vai se frustrar. Tentamos recorrer a planos de saúde, a aposentadorias privadas, seguros de toda sorte ou espécie, mas sem sucesso. Porque quando o revés vem, essas coisas elas desmoronam como se fosse um castelo de cartas. Onde encontraremos socorro para as nossas angústias e ansiedades? Onde? Onde? Onde encontraremos? O verso da semana passada, que ficou da semana passada, é Salmo 6,9, que diz: O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Uma linha direta. Um telefone que nunca está ocupado demais para nos atender. O salmista aprendeu esta lição em meio às mais graves ofensas e perseguições e nos ensina o caminho da confiança no Altíssimo, não no homem. Que bom nós termos um Deus que padeceu tudo que nós padecemos e que nos entende. Não há um sofrimento que você possa passar que Jesus Cristo não tenha passado. Então Ele sabe a nossa dor e a nossa dificuldade. Não se desespere. Clame a Ele. Faça a sua parte. Você tem responsabilidades. E aguarde o livramento. Não adianta você ficar choramingando porque não tem dinheiro e não fazer nada. Como nós temos falado em outros cultos, é momento de você se reinventar. Se não está dando dinheiro nessa atividade profissional, invente. Busque de Deus. A palavra de Deus diz que quando você busca a sabedoria dEle, Ele te concede. Clame a Ele. Deus, eu preciso manter a minha casa, a alimentação, a moradia, o transporte, o vestuário. Eu preciso que o Senhor me ajude, me ilumina, para que eu possa fazer um negócio que seja abençoado, que eu possa começar a me desenvolver em uma outra área. Estude, trabalhe, se esforce, tenha reserva financeira, se possível para os dias maus, mas nunca ponha sua confiança nessas coisas temporais. Apenas nele você pode confiar. Foi isso que nós aprendemos no Salmos capítulo 6. E agora nós vamos começar um novo tempo na presença do Senhor a partir de 1 Pedro. O texto, o título desta palavra eu acabei não anotando aqui, mas é algo mais ou menos nos tempos de Pedro. Como era a sociedade naquele tempo, quando aquilo foi escrito?
quem escreveu. Então são todas informações que são importantes para que você possa entender as escrituras que Pedro vai trazer. Porque senão você vai criar algumas suposições na sua cabeça, vai usar alguns pressupostos do seu coração e a palavra vai se distorcer. Por isso que é importante que nós tenhamos um conhecimento, pelo menos que básico, do que estava acontecendo naquela época. Antes disso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, verso 1 em diante. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Assim diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contestados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Palavra do Senhor. Senhor, agradecemos a Ti, Pai, pelo privilégio que temos de iniciar esse estudo de 1 Pedro, apóstolo do Senhor, que nos traz uma mensagem santa e rica para nos direcionar e nos guiar. Quero desde já consagrar a Ti, Pai, tudo que nós formos expor, não só no dia de hoje, mas no decorrer de todos esses capítulos. Peço que o Senhor me capacite nesta noite, Pai, a ser um instrumento da Tua vontade e que eu possa trazer ensinamentos para os Teus filhos e filhas, que façam com que eles cada vez mais se pareçam com Jesus Cristo. Que os corações, Pai, possam ser abertos à Sua palavra, ao confronto, à exortação e também ao consolo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos tempos de Pedro, estamos nos anos 60 do primeiro século da era cristã, 60 depois de Cristo, aproximadamente 30 anos depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, numa região que se chamava Ásia Menor, nos dias de hoje, o país da Turquia, uma localização entre a Europa e a Ásia. O movimento cristão, que por esse tempo já tinha seus 30 anos de existência, já se espalhara aqui e ali, que por esse tempo já tinha
por esta região se espalhado. Judeus da diáspora. O que é diáspora? Dispersão. O que aconteceu? Os romanos começaram a perseguir os judeus. E aconteceu que eles começaram a ir para um lado, para o outro. Começaram a se espalhar. Ação de Deus. Já a preparação para o que nós vamos falar. Judeus da diáspora ou da dispersão, procedentes de várias províncias da Ásia Menor, haviam estado em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. E aí eu quero que você lembre, Atos capítulo 2. Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou e falou para os discípulos: vão para um cenáculo e fiquem em oração, até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo prometido desce sobre aquelas 120 pessoas e eles começaram a falar em outras línguas. Não são línguas dos anjos, mas eram línguas idiomáticas. E aquelas pessoas que estão passando ali no cenáculo, essas pessoas que eram judeus de outras regiões, estavam vindo para celebrar a Páscoa, eles começaram a ouvir: espera um pouquinho, eu sou da Ásia, eu sou da Capadócia, eu sou da Bitínia, eu sou da Galácia, e como é que eu ouço esses homens falando na minha própria língua? Eu demorei tanto tempo para aprender lá e eles já falam aqui. E aí o apóstolo Pedro sai ali do cenáculo também falando em outras línguas. Aqueles homens olham para ele e falam assim: vocês estão bêbados? E Pedro fala: negativo, é muito cedo, ainda 9 horas da manhã, ninguém bebe essa hora. Aqueles que bebiam cedo já foram dormir, aqueles que vão beber ainda logo depois, mas agora não. E ele tem um duro discurso sobre aquelas pessoas. No final, aqueles homens olham para Pedro e falam assim: e agora o que nós vamos fazer? E eles falam: se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. E aqueles homens se convertem. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2 que mais de 3.000 almas se converteram à igreja do Senhor. E conforme foi passando, mais pessoas se aproximaram. Estas pessoas que tinham vindo de fora para dentro ouvem a palavra de Deus e se convertem. Vários deles tinham se convertido à nova fé. E ao regressarem aos seus lares, começam a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo por onde eles passam. Eles naturalmente chegam na sua casa, devem ter trazido um presente, e as pessoas olham e falam assim: e aí, como é que foi lá? Foi boa a Páscoa? Comeu o cordeiro pascal? E ele fala assim: mais do que isso, senta aí que eu vou te contar. E eles começaram a testemunhar de Jesus Cristo nas redondezas. Assim foram surgindo comunidades cristãs por toda aquela região. Comunidades mais tarde que receberam outros apóstolos, missionários, talvez até o próprio Pedro. Aqueles homens ajudaram a solidificar a fé deles, não apenas com um testemunho, mas agora com ensinamentos. A civilização romana, na época, experimentava o mais alto grau de desenvolvimento. E poucas províncias, cidades, regiões, comunidades ficavam isoladas, porque o princípio de Roma era estabelecer estradas de fácil acesso a Roma. Então tem aquela expressão: todos os caminhos levam a Roma. O que é isso? As cidades eram ligadas a Roma através de estradas. E os soldados, eles policiavam aquelas estradas principais e as pessoas usavam aquilo, os ladrões, os bandidos ficavam afastados. Então havia comunicação entre a capital e as outras cidades. A sociedade, na sociedade romana, ela era dividida em classes, o que sempre representava a insatisfação entre aqueles que eram mais marginalizados. Adivinha quem fazia parte dessa sociedade marginalizada e colocada de lado? Os judeus. Os judeus, eles eram operários, eles eram lavradores, eram artesãos, eram pessoas de mão de obra barata. E a grande parte deles também eram estrangeiros. Não eram nativos da região, não eram judeus que já viviam naquelas regiões e se convertiam, não. Eles, por conta da diáspora, dessa dispersão, eles começaram a entrar nas cidades e eles eram estrangeiros. E eles não tinham acesso aos direitos da sua cidadania. Se uma pessoa ela vier refugiada da Venezuela, se uma pessoa vier refugiada de outro país, naturalmente ela não tem os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. Em Roma,
você poderia ter a cidadania romana de duas formas. Primeiro, nascer em Roma. Pais romanos, em Roma, você era considerado romano e tinha direitos. Pedro, ele era de descendência romana. Pedro não, Paulo, descendência romana. Certa feita, ele começa a apanhar porque ele começa a falar da palavra de Deus e os soldados vão para cima dele e ele fala: como é que vocês estão me prendendo, sendo eu um cidadão romano? E eles tremem porque havia uma importância naquela cidadania romana. A outra forma era você comprar com dinheiro, mas era uma alta soma. Aqueles judeus que haviam abandonado as suas terras, abandonado as suas casas e saído como refugiados para outras regiões, eles não tinham nada. Além de tudo isso, ainda tinha o fato deles terem abraçado uma nova fé. Esta nova fé trouxe problemas específicos. O cristianismo, desde o seu nascimento, ele é muito exigente. Você pode ser de outra religião, não vou citar porque não é ético, tá? Mas você pode escolher uma outra religião e você pode migrar de um lado para o outro, fazer o que você quiser. Mas dentro do cristianismo há princípios que regem, que são rígidos. Nós estamos estudando os 10 mandamentos de manhã. E você tem que buscar se enquadrar nesses 10 mandamentos. É toda uma luta que você desenvolve durante toda a sua vida. E aquelas pessoas, por se declararem cristãos, eles tiveram que começar a abandonar algumas práticas do Império Romano que eram consideradas como abençoadas. O princípio dos romanos não era o mesmo princípio dos cristãos, e eles também eram marginalizados por isso. É nessa realidade que o apóstolo Pedro escreve esta carta, na qual ele exorta aqueles homens que estão padecendo perseguição, lutas e dificuldades a permanecerem firmes na fé. Em meio às adversidades que eles enfrentam, não no alívio, mas no meio da luta. Nós vivemos tempos de luta. É nesse momento que esta carta do apóstolo Pedro vai servir para você, porque vai de encontro à sua fé. Vai fazer com que a sua fé seja alicerçada em mais do que condições temporais, o governo, o auxílio, mas a palavra de Deus. Essas igrejas da Ásia Menor são as mesmas igrejas que receberam a carta do apóstolo João em Apocalipse. Quando ele vai falando das cartas, é aquela região toda ali. Silas, ele foi auxiliador, colaborador de Pedro na redação da carta. Haviam essas pessoas que auxiliavam. Para que ele não tivesse que escrever, às vezes era mais fácil ele ditar. Ele recebia a revelação do Senhor, tinha ideia na mente, e às vezes é muito mais fácil você ter uma pessoa que redija. E Silas era uma pessoa como essa. Ele era um antigo conhecido dos irmãos daquela região e ficou encarregado de fazer o quê? Levar esta carta de 1 Pedro para que eles pudessem ouvi-la. Ela seria lida nas reuniões das comunidades domésticas de cristãos espalhadas por aquela região, e o próprio Silas daria explicações e acrescentaria seu próprio testemunho e suas exortações. Aquele homem que era o carteiro, que iria levar a carta de Pedro, ele também iria ler aquela carta e iria trazer a explanação, que é algo que nós estamos fazendo aqui. Então, a minha função aqui é como se fosse a função de Silas, em que eu leio a carta e eu trago a explicação do que está acontecendo. Tempos depois, cópias dela seriam enviadas a outras localidades. E assim a sua mensagem seria espalhada como um fermento de fé e renovação no compromisso de Jesus. Aquela carta, ela não ficou relegada apenas nas mãos de Silas. Provavelmente os irmãos falam: deixa eu copiar essa carta. E eles copiaram essa carta, a gente tem que enviar para outros lugares. Outras pessoas têm que ouvir. Eles não tinham xerox, então era copiado. Então aquelas cartas foram copiadas exaustivamente para que outras pessoas pudessem ouvir. Esta mesma carta, não uma carta diferente, não uma carta alterada, ela chega nas nossas mãos no dia de hoje. Muito tempo depois, mais de 2000 anos depois, dentro de uma sociedade totalmente diferente da sociedade que
que o apóstolo Pedro vivia, mas composta de homens semelhantes aos que Pedro convivia. Então, apesar da sociedade ser diferente, a gente ter uma série de condições diferentes, as pessoas elas continuam as mesmas. Numa outra língua, nós nos colocamos a lê-la, a partir da identificação que sentimos com o seu conteúdo, pois o Senhor que inspirou Pedro a escrever aquela carta é o mesmo Senhor que nós adoramos nos dias de hoje. E é impressionante quanto do seu conteúdo logo se ilumina para nós, apesar de toda essa distância que nos separa de quem a escreveu e daqueles para quem ela foi escrita. Isso se deve ao fato de o Espírito Santo que a inspirou é o mesmo que sopra dentro do seu coração hoje. Essa carta, 1 Pedro, ela fala bastante com você. Esse Espírito Santo que o inspirou continua habitando dentro dos nossos corações. E nós continuamos comprometidos com o mesmo cristianismo. Ou mesmo as regras do cristianismo que era há 2000 anos atrás, continua sendo nos dias de hoje. Com o advento da internet, da automação, das facilidades eletroeletrônicas, nós continuamos tendo os mesmos princípios, ou pelo menos deveríamos ter. É por isso que muito desta carta de 1 Pedro vai parecer que foi escrita no ano de 2021. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Esse panorama é um panorama resumido do que estava acontecendo naquela região, naquele tempo. E o que importa, na verdade, é como aquelas pessoas agiam, como elas lidavam com as dificuldades e como a palavra tem a função de trazer conforto aos corações. Esta noite, segundo a vontade de Deus, eu pretendo meditar no verso 1 e no verso 2, que diz assim. O texto está um pouquinho mais diferente da sua versão. Eu usei novamente 4 versões de Bíblia, procurando usar a tradução que mais nos trouxesse o entendimento. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como estrangeiros no Ponto, Galácia de Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo os desígnios de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, e serem aspergidos com seu sangue, que a graça e a paz vos sejam concedidas em abundância. Pedro, inicialmente, ele se apresenta como apóstolo, não porque ele quer ser honrado, não é o que acontece nos dias de hoje, olha, eu sou apóstolo, você tem que me dar honra, não. Pedro se apresenta como apóstolo, designando a função de autoridade que está revestido, alguém que assim se põe a escrever para comunidades cristãs distantes. Ele se apresenta como uma figura de autoridade, uma autoridade não humana, mas uma autoridade que vem de Deus. E ele, para mostrar de onde ele recebe essa autoridade, ele fala de quem ele é enviado. Apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou apóstolo da Igreja Cristã Semente de Vida, eu não sou apóstolo da Igreja XYZ, mas eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo indica que a autoridade do autor, Pedro, não é dele. É apenas uma autoridade delegada. Jesus Cristo, ele dá essa autoridade a Pedro, o Espírito Santo o inspira, mas para ele falar aquilo que Deus quer que seja falado, e não o que Pedro quer expor. É claro que o linguajar de Pedro está embutido dentro desta condição, mas o cerne da mensagem, a coisa principal da mensagem, não é Pedro que fala, a inspiração é de Deus, e Jesus Cristo diz que essa autoridade vem dele. A segunda linha do cabeçalho apresenta para quem é esta carta. Essa carta não é para ímpio, essa carta não é para os romanos em geral, mas essa carta é para os eleitos. Ele fala da Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, mas mesmo dentro desse grupo, ele fala que aqueles homens são os eleitos, que são estrangeiros, forasteiros aonde? Na dispersão. Não é para o povo de Jerusalém,
É para o povo que está espalhado, é aqueles que são marginalizados, aqueles que são perseguidos, aqueles que são estrangeiros em terra estranha, aqueles que estão testificando do Evangelho de Jesus Cristo e por isso têm sido perseguidos. É para essas pessoas que esta carta foi escrita. 2 termos então identificam este grupo. O primeiro é eleitos, que significa escolhido dentro de um grupo. Não é um grupo específico, geral. Não, dentro de todos aqueles homens que viviam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, haviam cristãos, haviam homens e mulheres de Deus lá que eram filhos, e para estas pessoas era destinada esta carta. Nós temos que entender que o Evangelho de Jesus Cristo, apesar de ser pregado para todas as pessoas, é a nossa obrigação. Nem todos vão ouvir, nem todos vão entender. 2 Samuel capítulo 7, verso 8 diz: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Era uma convicção que o povo judeu tinha, que ele havia sido pinçado, sabe a pinça? Pinçado, foi lá e separou, para esse povo é meu. Dentro dessas nações, dentro desses povos, esse povo é meu. Jesus Cristo, ele vai lá e pinça você numa família. E Deus, ele vai lá e escolhe você num grupo de pessoas, para que você seja o diferencial, você seja este eleito de Deus. A autoridade que Pedro, comissionado, está limitada a transmitir apenas aquilo que Deus deseja. Você também tem que entender que aquilo que você tem que falar é aquilo que procede de Deus. Um dos grandes temores que eu tenho é falar do meu coração. Por isso que eu oro pedindo a Deus que me use como instrumento da vontade dEle. E que as coisas que eu falo, que porventura não seja da vontade dEle, seja apagado da sua vida. Que você não seja contaminado por aquilo que não procede de Deus, mas procede de mim. Ezequiel capítulo 2, verso 7 diz: Mas tu lhes dirás as minhas palavras. E no caso de Ezequiel é interessante, porque quando Ezequiel queria intervir humanamente, Deus colava a boca dele, e ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar. Você vai falar apenas o que eu ordeno. Aqui em 1 Pedro, o propósito ao se mencionar a eleição é certamente o de encorajar os leitores e fortalecer a fé, colocando-os sempre mais firmemente sobre o sólido fundamento do gracioso amor de Deus. Por que ele está falando sobre eleitos? Para que você entenda que você não anda à revelia pelo mundo. Você é uma pessoa que tem a marca de Deus na sua vida. Você tem o sinal do Senhor na sua vida. Então você não é qualquer um. Você tem que entender que apesar de você passar por lutas e dificuldades, e esse capítulo fala sobre isso, você continua sendo filho de Deus. A eleição é uma eleição que existe para alguma coisa. Você é eleito por Deus para uma prática especial que Ele mesmo determina. O segundo termo usado para descrever o grupo para os quais a carta é enviada é que eles são estrangeiros. Uma pessoa que se encontra por pouco tempo num certo lugar, que está de passagem por um território, sua intenção não é residir lá permanentemente. Nós estamos em épocas de pandemia, mas numa época normal, você pode ir para outra cidade, para outro estado, para outro país. Se Deus assim o permitir, você pode ir para a Europa, ou você pode ir para Pirinópolis. Ou você pode ir para a cidade de Goiás. São locais que você vai fazer uma visita. Então, neste mês que passou, retrasado, mês de março, eu estive visitando as pessoas, buscando todo o cuidado. E eu visitava a pessoa, tive um tempo de comunhão com a pessoa, mas aquele lugar não é o meu lugar. O meu lugar é na QE 30, Conjunto F, Casa 14, no Guará. Aqui é a minha casa, aqui é a minha terra. E quando eu vou visitar, eu vou, passo um tempo e volto. E nós temos que entender que o contexto dele chamar as pessoas de estrangeiros é que esta cidade onde eu moro, mesmo aqui na QE 30, Conjunto F de Faca, Casa 14, não é minha casa permanente. Você não tem que se apegar a isso. Você não tem que se apegar ao teu carro na garagem.
Você não tem que se apegar às roupas. Você não tem que se apegar a esse local que você vive, porque você está de passagem. Você é estrangeiro numa terra estranha. Esta compreensão dos cristãos, como não tendo mais suas raízes neste mundo, estando nele temporariamente, era algo comum na época. As pessoas, elas entendiam que a vida delas não era relegada ao temporal. E o mundo fala que nós temos que plantar aqui, nós temos que colher aqui, nós temos que viver aqui. E a palavra de Deus fala assim, não, a sua terra mesmo é lá na pátria celestial. O próprio Jesus falou sobre isso, João 18,36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é aqui. A sua pátria não é aqui. Para com essa besteira de que o Brasil acima de todos. Para com isso. A sua pátria é celestial. Você tem que cuidar, você tem que exercer os seus deveres cíveis nessa terra. Vote, cuide, trabalhe, pague impostos. Mas saiba que é temporal. As pessoas estão se matando na internet. É porque o Brasil acima de todos. É o presidente. É porque é o PT. É porque é o Bolsonaro. Para com isso. A sua pátria não é aqui. Cuide de se preocupar com as coisas celestiais e não as coisas temporais. Esse sentido de residência temporária terrena, com a identidade real e permanente na pátria que é no céu, tem sido assumido ao longo da história do cristianismo, sendo expresso por muitos cânticos que nós cantamos. Sob textos bíblicos, hinos, poesias cristãs, o ser humano expressa isso, e aí nós nos apegamos a conceitos mundanos a vivermos aqui nesta terra. A terceira coisa que é declarada nesse pequeno cabeçalho sobre os destinatários de 1 Pedro é que se encontram na dispersão. Não estão em Jerusalém. Eles estão espalhados no mundo. Está falando de mim aqui em Brasília. Está falando da Nair lá em Cuiabá. Está falando do Felipe lá em Riacho em Santa Maria. Do André em Riacho Fundo. E eu não vou falar de todo mundo, né, gente? Ceilândia e tudo mais. Cidades, a minha mamãe lá em São Paulo. São pessoas que estão separadas. Esse termo tem sido compreendido de duas maneiras de dispersão. Primeiro, termos geográficos. Eles não eram pessoas que viviam na região de Jerusalém. Eles tinham sido espalhados pela perseguição. O segundo sentido é um sentido figurado, descrevendo a situação dos cristãos em qualquer lugar, como pessoas que estão longe da pátria celestial, espalhados pelo mundo. Eu e você. Nós estamos na dispersão. Nós estamos separados, afastados do mundo. Com a pandemia nós não podemos ter nem contato físico. Os judeus estavam espalhados em consequência do exílio, que representava o castigo sobre o povo de judeu. Aqueles homens tinham agido mal. Eles tinham feito coisas erradas. A dispersão ou a diáspora assim se achava sob o signo do juízo. Aqueles homens e mulheres estavam em juízo. A diáspora sempre se achava desta forma. E a esperança era que eles sempre retornassem à pátria prometida. Algo que só ocorreu nos idos de 1970. Quando Israel foi determinado através de um voto de um brasileiro. Isso é história. A ONU estava lá, querendo decidir. Metade dos povos diziam, Israel não existe. Metade dizia, Israel existe. Coincidentemente, para a alegria do povo brasileiro, quem deu o voto de Minerva e falou assim, Israel é um povo, Israel é uma nação, foi Oswaldo Aranha, que votou a favor de Israel. Nós temos uma participação positiva nisso. E aí o Estado de Israel se constituiu e as pessoas que estavam antes separadas começaram a voltar para a sua própria terra. Quando a gente lê livro de Neemias, quando a gente lê livro de Crônicas, vê aquele monte de nome, a nossa vontade é passar batida, e às vezes a gente passa. Mas as pessoas que voltaram lá, com Esdras e Neemias, na reconstrução de Jerusalém, e depois, muitos anos depois, agora na década de 70 aproximadamente,
São pessoas que já voltaram com aquela vindo de uma, como é que eu vou dizer? De uma sequência de família, uma família, né? A história da família, em que eles eram judeus, eles eram considerados judeus, eles passam a morar naquela região. Mateus capítulo 27, versos 24 e 25, o judeu, vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E aqueles homens o que fizeram, caia sobre nós o sangue sobre os nossos filhos. Muitas especulações dizem que essa diáspora, essa dispersão foi ocasionada por essas palavras. E teve reflexo também no Holocausto judeu, em que milhões de judeus morreram. Mas são apenas especulações, não tem como a gente saber perante a vontade de Deus se realmente isso aconteceu devido a essas palavras. Os cristãos, diferentes dos judeus, têm a sua dispersão originada pela eleição. É dessa forma que nós somos diferenciados das pessoas do mundo. O fato de sermos eleitos de Deus, separados do mundo, faz com que o mundo todo seja a terra distante para nós. Nós sejamos estrangeiros no meio da terra. Não importa se você fala a língua da terra, você é um estrangeiro. Onde quer que estejam, encontram-se sob o signo da eleição de Deus, que os torna diferentes do mundo, mesmo morando no mesmo país, mesmo falando a mesma língua, mesmo tendo o mesmo conhecimento, a mesma estrutura. Você é diferente. Eu sou diferente. Não porque nós somos melhores, nós somos simplesmente diferentes. Espiritualmente você não consegue ver, mas há uma marca de um sangue vermelho na sua testa, designando que você é propriedade exclusiva de Deus. Nós já não temos mais uma pátria. As propriedades não são nossas. Você tem que parar com esse negócio, é a minha casa, o meu dinheiro, as minhas flores, o meu celular. A gente não tem direito a nada nessa terra. Nós temos uma realidade diferente. Nós temos uma nova pátria. Hebreus capítulo 11, versos 14, 15 e 16 diz: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Em algum momento da sua caminhada você disse sim a Jesus. Nesse momento você foi desfilhado, você foi despatriado, você deixou de ter uma pátria terrena e você passou a ter uma pátria celestial. Toda essa dispersão, perseguição e salvação já era um plano de Deus. Simplesmente homens foram utilizados como instrumentos da vontade dele. Nós falamos hoje pela manhã dessa situação. As lutas e dificuldades que você passa, a perseguição, muitas vezes ela é orquestrada pelo próprio Deus, porque Ele tem que forjar em você um caráter diferente. Situação, santificação indica um processo de natureza moral. Deus, Ele quer que você se santifique, que você seja uma pessoa moral. Nós já falamos algumas vezes do conceito de moralidade. Há a moralidade do mundo, que cada vez mais tem sido pervertida. Mas a moralidade de Deus é uma moralidade diferente, que é alicerçada na sua palavra. Embutido no conceito de santificação, há um componente básico de separação, diferenciação. Isso lança uma luz sobre a situação dos cristãos como forasteiros. Deus os escolheu e pelo seu Espírito santificou, separou do meio dos outros, para serem e viverem como pessoas marcadas pelo novo, aquele que está em Cristo. Nova criatura é. Todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Você é vida no meio da morte. Você é luz no meio das trevas. Pessoas que ajustam a sua conduta aos novos padrões e que passam a viver a partir de perspectivas diferentes daqueles que vivem à sua volta, são chamados de cristãos. Não é algo fácil, é algo difícil.
mas é algo que, através da capacitação do Espírito Santo, você é sim vitorioso em Cristo Jesus. Finalmente é indicado o objetivo da eleição. Para que Deus te elegeu? Para que Ele colocou o Espírito Santo dentro do seu coração? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você nasceu para ser obediente à palavra. Você não nasceu para ser independente. Você não nasceu para ser um rebelde sem causa, um anarquista, um revolucionário. Você nasceu para ser obediente às Escrituras e à palavra de Deus. A palavra obediência significa, no Novo Testamento, a obediência de alguém que se conforma à palavra de Deus e não ao mundo. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, não toma forma desse século, não seja igual a esse século. As pessoas não podem olhar para você e ver pessoas que falam e agem como naturalmente agem. Você tem que ser identificado como alguém diferente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o que nós falamos. Eu não estou aqui para trazer palavras místicas para você, eu estou aqui para trazer conhecimento, para que a sua mente comece a ser transformada e mudada, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é riqueza financeira, não é casa no lago, pode ser. Piscina em casa, pode ser. 2, 3 carros, pode ser, mas não é esse o foco. A importância não é essa. A vocação de um homem como cristão encontra a sua expressão na obediência. A ênfase principal está aqui na obediência, não porque você tem sentido no coração, mas porque você decide fazer. Eu decido agir desta maneira, eu decido parar de mentir, eu decido agir de uma maneira amorosa, eu decido falar de Jesus. Eu não tenho vergonha, eu vou falar aquilo que tem que ser falado. A ideia da aspersão no sangue, do sacrifício, da vida com sofrimento é difícil, porque o mundo fala que você tem que ser feliz a todo custo. É uma luta de ideias, é um conflito diário, em que você ouve que você tem que ser feliz a todo custo, e a palavra de Deus diz, fala que você tem que sofrer a todo custo. Que você tem que estar disposto a tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Com espinhos, com prego nas mãos, com chicotada nas costas e glorificando ao Senhor. O sangue de Cristo tornou-se desde cedo no cristianismo um símbolo para expressar o valor salvífico da morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso que um dos 2 símbolos da nossa Santa Ceia chama-se o sangue do Cordeiro, que é representado pelo vinho, pelo suco de uva. Sem o derramamento de sangue no Antigo Testamento não havia a possibilidade de ver restauração. E aquele sacrifício já apontava para o sacrifício de Cristo. Deus estava falando assim, olha, eu tenho um sacrifício que é temporal aqui, mas ele não é válido para sempre. Eu vou mandar o Messias vai morrer de uma vez por todas. Não precisa mais fazer sacrifício. O que as igrejas falam? Faça um sacrifício para que Deus te ouça. Mentira. É mentira. Sem derramamento de sangue na velha aliança, não poderia haver expiação de pecados. Na nova aliança, esse princípio em si não mudou. E se representa nas nossas vidas através do quê? Das suas lutas. Como que você mostra que você é um filho de Deus? Como você reage nas suas lutas. Quando você está no deserto. O povo de Israel foi testado no seu coração estando no deserto. Nós vivemos em Brasília, outros em São Paulo, Cuiabá, Minas Gerais. Nós não vivemos numa região desértica. Nosso clima é um clima tropical. Pode ser mais quente num lugar, mais frio em outro. Às vezes eu falo com a Shirley, ela fala que está lá de meinha. Daí eu falo com a Anaí, que está em Cuiabá, ela fala que lá está um forno. Nós estamos no meio termo aqui em Brasília. A situação é uma situação de que as nossas lutas e dificuldades, elas existem e são reais. E muitas vezes são causadas por pessoas. Como que você reage em relação a isso? Este é o seu sacrifício. Você, no meio da luta e dificuldade, você dizer, apesar disso, eu vou agir desta maneira. Apesar desta maneira de acontecer isso, eu vou continuar sendo cristão. O novo é que o sacrifício substitutivo de Jesus
é aceito como válido para sempre, para todos diante de Deus. Você não tem que sacrificar nada. Você precisa apenas obedecer. Confie os seus caminhos a Deus, confia nele, e o mais ele fará. A aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre a pessoa indica, assim, que o valor salvífico da cruz é transferido e aplicado sobre você. O sangue do Cordeiro, derramado há mais de 2000 anos atrás, é sobre a sua vida. Quando Deus olha para você, Ele não vê o Paulo, a Rosângela, a Luísa, o Felipe, não vê, Ele vê Jesus Cristo. Porque é transferido esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário sobre a sua vida. E nisso está envolvido o perdão dos pecados e a consequente purificação do seu ser. Os seus pecados, eles são perdoados, não porque você se arrepende, mas porque Ele já pagou o preço. A partir do sacrifício dele, o seu pedido de perdão é válido, senão não tem valor nenhum. Graça significa o favor de Deus que Ele demonstra aos pecadores, favorece evidenciado de uma forma única através de Jesus Cristo. Paz tem como fundo aquela saudação judaica, Shalom. Mas a nossa paz, ela é muito mais atrelada à ausência de dificuldades. Como é que você está? Estou em paz. Ou seja, eu não tenho luta física, eu não tenho doença, eu não tenho problema financeiro, eu estou bem, meus negócios estão bem, a minha conta está bem, não tem guerra. A paz, a palavra shalom, ela é muito mais profunda que isso. Envolve estas coisas sim, mas quer dizer muito mais o sentido de você estar unido com Deus. Esta paz que vem de Cristo é uma paz que é muito superior a bênçãos financeiras, a tua saúde nesta terra. E nós oramos pela cura das enfermidades, oramos pela titia da Esther, oramos pela Diene, oramos pelo irmão Cláudio, oramos pela Lurdinha, pelos enfermos de Covid, mas o que eles precisam muito mais do que esta cura é a presença de Deus. É isso que Deus promete. Shalom compreende mais do que simplesmente tranquilidade ou descanso interior, no sentido psicológico, que as religiões orientais buscam, ficam lá buscando uma paz interior. Indica antes a condição mais objetiva de alguém que quer estar em harmonia com Deus, sabendo estar satisfeito em todas as situações. Isso é possível. A palavra de Deus fala de muitos casos de pessoas que passavam lutas e dificuldades e eram felizes na presença do Senhor. Fiquei feliz essa semana. Estava lá participando do curso que eu comentei com vocês, de aconselhamento bíblico, transtornos dependentes químicos. E aí eu interagi, eu entendo bem inglês, mas eu falo mais ou menos também enferrujado. E aí eu falava um portunhol ali, né? E o gringo lá, ele dava risada e ele falou assim para mim assim: qualquer dia eu vou trazer você aqui para trazer esse bom humor aqui para os Estados Unidos. Olha, reconhecendo, não é o meu bom humor, não são as minhas piadas, mas é a alegria transcendente. A gente estava cantando a música lá do eu quero é Deus. É tão gostoso louvar o Senhor, essa expressão de amor ao Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, a você, que vivem estrangeiros no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo os desígnios de Deus Pai, segundo a vontade dele. Não foi você que o escolheu, ele que te escolheu. Pela santificação do Espírito, a cada dia que passa, você se torna mais parecido com Jesus. Para a obediência a Cristo, cada vez mais a sua carne ela é esmurrada, ela é diminuída e mais floresce a vontade do Senhor. E serem aspergidos com o seu sangue, nós vamos passar por outras dificuldades, mas Ele é conosco. E Ele finaliza falando que a graça e a paz, não a paz do mundo, mas a paz de Deus, a paz da harmonia de viver em todos os aspectos, feliz na presença do Senhor, vos sejam concedidas
e de uma forma abundante. Quando eu penso em abundância, eu posso imaginar apenas uma barragem se rompendo e aquela água levando tudo. A força de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus seja de uma forma abundante sobre a sua vida. Essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo Teu amor e Teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor nos elegeu, porque o Senhor é bendito nas nossas vidas, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores e precisamos desesperadamente do Senhor. Não permita, Pai, que o nosso coração se desvie para olhar mais para as coisas do mundo do que para as coisas do Senhor. Que mais do que a prosperidade financeira, mas também, mais do que a saúde, mas também, seja estabelecido nos nossos corações o Shalom de Deus, a harmonia e a presença de uma forma abundante. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, majestoso, bendito e querido Deus. Queridos, queridas, agradeço pela tua presença. Agradeço porque você esteve comigo nesse dia. Um dia que precede a eternidade, em que nós estaremos juntos de mãos dadas, não com dor, não com sofrimento, não com ranger de dentes, mas com a alegria que inunda todo o nosso ser. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Esta noite ainda não acabou. Vai fazer um lanche gostoso, tenha comunhão com a sua família. Se alegre. Deus te abençoe.